Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Queridos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo. Vamos falar sobre Páscoa, vamos aprender sobre Páscoa, né? Eu tenho aprendido bastante e espero aprender mais ainda. E eu quero começar hoje. Eu quero passar aqui para os irmãos um pouquinho que o Senhor Deus tem, né, colocado neste vaso, né? Compartilhar com os irmãos. Eu quero começar hoje. Eu quero começar usando as palavras de Jesus, né? Jesus, ele é tão maravilhoso. E eu quero começar aqui recitando aquele versículo que eu sugeri a vocês que meditasse, que decorasse, né? Que marcasse aí na Bíblia de vocês, que é o versículo de Lucas 21:36, né? Onde Jesus diz para você: esteja sempre atento e ore para que você possa escapar de tudo que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Então, esse é o conselho de Jesus para mim e para você. Estarmos atentos, orar, para que nós possamos receber a graça de escapar, né? Olha aí a palavrinha, escapar de tudo que está para acontecer. Então, nós precisamos estar munidos de oração, estarmos atentos para que nós possamos escapar de tudo que está para acontecer. E no final de tudo isso, nós permanecermos de pé diante do Filho do Homem. Então, queridos, vamos começar. Já estamos falando desse assunto aí nos 2 últimos vídeos e hoje nós vamos começar literalmente a semana de Jesus, a última semana de Jesus, né? Esses últimos dias de Jesus aqui na terra, se preparando para o madeiro e preparando também os seus discípulos, né? Para tudo que iria acontecer. Então, abra sua Bíblia aí ou marque aí no seu bloquinho o capítulo de hoje, onde nós vamos começar o nosso estudo, que é o capítulo 13 de Lucas. Eu vou ler a partir do versículo 10. Então, Lucas 13, a partir do versículo 10, vou começar daqui para que nós possamos não pegar o bonde andando, a gente pegar a história do início para que o entendimento, né, ele seja completo, para que nós tenhamos um melhor entendimento daquilo que aconteceu na última semana. Então, esse aqui é o último sábado de Jesus, né? Então, o que Jesus fez no seu último sábado? Está relatado aqui. Então, vamos lá, diz assim, versículo 10. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. Era hábito de Jesus, né, ensinar nos sábados na sinagoga. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe pôs as mãos e imediatamente ela endireitou e passou a louvar a Deus. Então, nesse último sábado, né, Jesus ele vai na sinagoga como de costume e faz aquilo que ele, né, fazia ali todos os dias, que era curar. Então, ele cura aqui uma mulher que estava há 18 anos, né, com a doença colocada por demônios. Esse não é o foco do estudo de hoje, porque nós estamos vendo aqui as ações de Jesus nesse último dia. Mas vale a pena ressaltar, né,
que os demônios, eles têm esse poder de colocar doença nas pessoas. Essa mulher aqui, a enfermidade dela, né, tinha sido causada por um espírito maligno, né? Por um espírito maligno. Continuando, versículo 14. Indignado por Jesus haver curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curado nestes dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou o jumento do seu estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser liberta daquilo que a prendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Então, queridos, tudo que Machia, o Messias, fez é cumprimento de profecia. Nada aqui, nesse texto tá aleatório, tá fora do lugar. Tudo aqui é cumprimento. Há um porquê de tudo que aconteceu aqui em todos esses dias, né, da semana. Então, essa mulher que estava ali cativa de Satanás por 18 anos, agora ela recebeu por meio de Jesus, né, o seu livramento. Ela foi liberta, assim como logo mais, né, nos próximos dias, essa libertação ela viria para todos, né, por meio do Messias crucificado naquela cruz, ali onde Jesus ele ia derrotar esse domínio da serpente, né? Essa escravidão da serpente sobre toda a humanidade, ia dar liberdade para todos, ia libertar todos, né? Do jugo de Satanás, da opressão de Satanás, porque todo aquele que nasce de novo em Cristo Jesus, por meio do seu Espírito Santo, ele não vive mais nesse mundo, ele não vive mais para o pecado, ele é nova criatura, ele está liberto de tudo isso. Então, prosseguindo aqui, aí Jesus, ele faz essa cura, ele cura essa mulher, né, que estava sendo cativa por Satanás por 18 anos, ela é liberta agora. E aí Jesus, ele fala mais duas, ele faz aqui 2 comparações, não chega a ser uma parábola, ele faz aqui 2 comparações, no versículo 18, Jesus perguntou, né, com que se parece o reino de Deus, né? Ele mesmo pergunta, né, e ele mesmo responde. Com o que compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. Então veja que tudo que Jesus está falando aqui tudo está convergindo e está remetendo para aquilo que ele vai concretizar no Calvário. Então, o reino de Deus é comparado com uma semente, né? Um grão de mostarda que um homem semeou na sua horta. Então, essa semente, né? Esse grãozinho, ele vai, né? Ele vai morrer, ele vai para a terra. E depois que ele morre, ele vai gerar, né? A árvore vai crescer e vai gerar uma árvore frondosa. E essa árvore, né, ela vai abrigar as aves dos céus que vão fazer ninho em seus ramos. Então, quem é essa semente? O próprio Jesus. Jesus fala assim: a semente, se ela não morrer, ela não produz fruto, ela fica infrutífera. Mas se ela morrer,
ela dá bons frutos. Então, quando Jesus diz isso, Jesus se refere a ele mesmo, que quando ele morresse, né, por meio do seu sangue, por meio da palavra, muitos iriam viver por meio da sua morte. Então, Jesus, ele compara isso, né? Jesus, a semente, né, que morre lá em Jerusalém, e que a partir da sua morte nasce, né, uma árvore frondosa, e essa árvore ela vai dar fruto para os pássaros, né, para todas as nações, elas que simbolizadas aqui por esses pássaros, né, todas as nações elas vão vir para se servir, né, dessa árvore, da sombra da árvore, dos galhos dessa árvore, fazendo seus ninhos ali. E aí Jesus continua, ele faz mais uma ilustração, né? Ele fala assim, ó, mais uma vez ele perguntou, com que compararei o reino de Deus? É como o fermento de uma mulher, que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Nesse exemplo específico, o fermento aqui, que na palavra de Deus ela é simbolizada como o pecado, mas aqui ela não faz referência ao pecado, ela faz referência a crescimento, né? Então, Jesus, ele compara o fermento que a mulher coloca aqui na massa, né, com o crescimento do evangelho, o crescimento da palavra, né? O fermento fazendo com que essa massa cresça, né? É a palavra de Deus fazendo com que muitos recebam, né, o conhecimento, e assim se agregue muitas pessoas para o reino. Então, Jesus, ele compara, né, o reino a essa semente, né? E também compara o reino ao fermento que a mulher coloca na massa e faz crescer. Então, isso aqui é tudo Jesus no sábado, pregando para as pessoas, né? Tudo isso aqui está alinhado e vai convergir para o Calvário, para aquilo que vai ser concretizado lá no Calvário. Então, Jesus continua, ó, ensinando para eles. Aí Jesus fala assim, ó, versículo 22. Depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, pregando prosseguindo em direção a Jerusalém. Isso aqui é muito importante, ó. Muito importante, ó. No sábado de manhã, Jesus, ele vai lá na sinagoga, ele liberta aquela mulher que estava 18 anos cativa de Satanás. Ele faz comparações sobre o reino, o que é o reino, o que pode comparar-se com o reino. Ele compara o reino, né? E aí, depois, né, Jesus, ele foi pelas cidades e povoados, e ele ensinava prosseguindo na direção de Jerusalém. E quando o texto coloca aqui na direção de Jerusalém, não é algo aleatório, né? Só para indicar que Jesus estava indo para Jerusalém. Não, isso aqui diz muito, ó. Então, Jesus estava indo para Jerusalém. Daqui a pouco, né, nós vamos entender melhor por que a Bíblia ela faz essa referência e ela destaca que Jesus estava indo para Jerusalém. Ó, alguém lhe perguntou, Senhor, serão poucos os salvos? Para alguém fazer essa pergunta para Jesus, isso quer dizer que as pessoas, né, devido àquilo que Jesus estava falando e ensinando para elas chegaram à conclusão de que era muito difícil as pessoas se salvarem. Por isso elas fazem essa pergunta. Eu creio que essa pergunta, né, ela não é assim uma pergunta aleatória, né? Essa pergunta é feita em decorrência daquilo que Jesus estava ensinando para eles, né? Então eles perguntam assim, Jesus, né, o mestre, Rabi, serão poucos os salvos?
porque para se encaixar neste padrão, né, não serão muitos. Então as pessoas entenderam, né, que o padrão para salvação é um padrão elevado, que não são que não são muitos que vão conseguir. Aí olha o que Jesus responde, ó. Então lhes disse, Jesus dizendo, né, respondendo a essa pergunta: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Olha a resposta de Jesus, né? Jesus, ele nunca dá uma resposta óbvia. Jesus, ele sempre leva você e a mim para reflexão, para refletir. Por isso, o tempo todo, Jesus, ele usa as parábolas, usa as histórias. Então, Jesus, ele não responde diretamente. Mas olha a resposta de Jesus. Olha, se esforcem, não fiquem preocupados com a quantidade de pessoas, se vai ser muitos ou se vai ser pouco. Se preocupe com você, se esforce você, se preocupe com a sua salvação e com a sua entrada. Olha aí, ó. Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão e não conseguirão. Muitos tentarão entrar. Só que a entrada por essa porta não é de qualquer jeito, porque o próprio Jesus disse que aquele, né, que quer seguir ele tem que negar a si mesmo, né? Aquele que quer vir após mim, que quer entrar por a porta, que é Jesus, aquele que quer vir após mim, aquele que quer entrar, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga. Então, muitos tentarão entrar e não conseguirão. Por quê? Porque vão tentar entrar pela porta de maneira errada. De repente, as pessoas vão querer entrar por essa porta, né? Querendo usar as suas obras, querendo usar a sua própria chave, querendo usar, né? A sua própria força. E olha só o que o texto diz na sequência, ó. Olha o que Jesus diz: quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Então, isso aqui nos remete à porta que foi fechada lá na arca. Lembra de Noé? Quando o Senhor fechou a porta, não adiantou mais bater. Essa porta é a graça que todos precisa para entrar por ela. É a graça de Deus que nos dá o acesso a entrar por essa porta. Então Jesus diz para eles que a porta, quem fecha é Deus. Deus vai fechar a porta e quando ele fechar a porta, não adianta bater. A porta que é a graça está disponível, mas no dia que essa porta fechar, ninguém mais abre ela, porque a porta que Deus fecha, ninguém abre. Então Jesus diz, ó, quando o dono da casa fechar a porta, quando o dono da casa, ó, se levantar, há uma ação aqui, ó, nessa frase, ó. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora. Tem uma ação aqui, isso quer dizer que agora Jesus está sentado, né, no trono, junto ao Pai. O Pai também está no trono. No dia que Jesus se levantar de lá e fechar essa porta, aí, meu irmão, acabou. Acabou. Essa porta, quando for fechada, ninguém abrirá. Ó, olha a sequência. Jesus dizendo para eles, ó, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo, Senhor, abre-nos a porta, como lá em Noé fechou a porta, Deus fechou a porta, não adianta bater, esquece,
é tarde demais. Ele, porém, responderá. Não os conheço, nem sei de onde são vocês. Queridos, isso aqui está tudo no contexto do Calvário, está tudo no contexto, né? É que nós precisamos entender, né? O antes, o durante e o depois. Então, vai prestando atenção aí para você ver que todas essas pecinhas aí elas vão se encaixar. Há um sentido porque Jesus está falando isso aqui nos seus últimos dias, esse alerta aqui que Jesus está fazendo. Então, Jesus continua, ó, versículo 26. Então vocês dirão: comemos, bebemos contigo e ensinaste em nossas ruas. Olha só, olha o nível. Mas ele responderá, no caso de Jesus: não os conheço, nem sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Esse texto aqui remete ao texto lá de Mateus 25, das virgens nécias. Vocês lembram que lá, elas, quando a porta se fecha, na meia-noite, quando o noivo chega e a porta se fecha, que elas vão buscar o azeite, elas voltam e elas têm esse diálogo com o noivo. E o noivo fala para elas justamente isso aqui, que não conhece. Então, tudo está linkado. Não os conheço, nem sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, todos vós que praticam mal. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas do reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul e ocuparão os seus lugares, a mesa do reino de Deus. De fato, há últimos que serão primeiros. Não quer dizer que os últimos são primeiros. Há últimos que serão primeiro. É isso que diz o texto, porque a gente vê, né? O ditado, né? Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. A frase correta não é essa. A frase correta é: de fato, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Então, olha aqui, ó. O alerta que Jesus está dando para eles, né? Para a hipocrisia deles, para querer abrir, para querer entrarem nessa porta do seu jeito, da sua maneira, com seus atos, com suas obras, porque essas pessoas aqui, queridos, não são pessoas que não conhecem, não. São pessoas, olha só, olha, eu vou descrever aqui para vocês verem, ó. Deixa eu achar aqui, ó. Olha o que eles dizem, ó. Olha o que eles vão dizer para Jesus naquele dia. Veja se essa frase é de pessoas que não conheciam, né, entre aspas, a mensagem, a palavra de Deus. Ó, Jesus disse que eles dirão naquele dia, ó: comemos e bebemos contigo e ensinaste em nossas ruas. Eram alguém que supostamente tinha intimidade, supostamente, entre aspas, tinha intimidade com Jesus, que estava com Jesus, pessoas que estavam ali fazendo, né, muitas das suas atividades, crendo que era para Jesus, mas não era com Jesus. Fazer com Jesus é diferente de fazer para Jesus. As pessoas fazem para Jesus, mas não fazem com Jesus, e essa é a diferença. Por isso, naquele dia, Jesus fala assim, ó: eu nem conheço vocês, eu nem sei quem vocês são, porque vocês podem fazer muitas obras em meu nome, mas se não fizeram comigo, aquele que comigo não se junta, se espalha. Não é isso que Jesus diz? Então, é mais ou menos nesse sentido. Então, aí Jesus tem esse diálogo aqui com eles, né? Mostra aquilo que eles vão dizer
E Jesus, ele fala algo aqui bem importante que eu quero destacar também. Jesus fala, porque que Jesus estava falando para os judeus, estava falando para o povo dele, né? Estava falando para os judeus. Então Jesus fala assim, ó, dá a sentença para esses, né? Que falava no nome do Messias, mas não tinha o Messias, né? Aí Jesus decreta a sentença, né? Ali haverá choro e ranger de dente. Quando vocês virem, olha só, eles vão ver Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Por que Jesus fala dos profetas? Porque eles mataram os profetas que foram enviados. Lembra quando Jesus diz, né? Jerusalém, Jerusalém, no lamento de Jerusalém, que em seguida que Jesus fala, né? O lamento sobre Jerusalém, que eles matam os profetas, aqueles que lhes são enviados. Então, eles vão ver os profetas que eles mataram, né? E olha que impressionante. E todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Olha as palavras de Jesus. Olha, Jesus já deu a sentença para eles. Sabe, aqueles profetas que vocês perseguiram, que vocês mataram, vocês vão para o lago de fogo, mas vocês vão ver eles junto com Abraão, Isaque e Jacó. Olha só. No reino de Deus, e vocês excluídos. Aí, olha só. Aí Jesus continua, ó, pessoas virão, olha os gentios aí, olha nós aí, ó, pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e ocuparão os seus lugares à mesa do reino de Deus. Então, esses que rejeitaram, esses que perseguiram, esses que mataram, Jesus já deu a sentença dele e ainda diz mais. Vocês verão aqueles que vocês mataram sentado na mesa, né? E Deus, o Eterno, por meio da graça de Jesus, ele vai trazer de longe outros para ocupar o lugar de vocês, porque vocês rejeitaram. O próprio Jesus fala assim, ó, veio para os seus e os seus os rejeitaram. Então Jesus fala assim, ó, e ocuparão os seus lugares à mesa no reino de Deus. De fato, há últimos que serão os primeiros e os primeiros que serão últimos. E aí eu quero destacar aqui, ó, essa palavra, mesa no reino de Deus. A mesa fala de comunhão, fala de muita coisa, mas eu não vou entrar nesse detalhe, não vou me deter aqui falar sobre a mesa. Eu vou continuar para o vídeo não ficar muito longo. Então vamos agora aqui, ó. Vamos para a sequência. Vamos para a sequência dos acontecimentos. Então, deixa eu ver aqui. Versículo 31, ó. Aí Jesus vai fazer aqui uma colocação, ó. Versículo 31 do capítulo 13. Naquela mesma hora que Jesus estava ali conversando com ele, lembra que isso aqui é no sábado, é no mesmo dia, né? Que de manhã, olha só, vamos recapitular o dia de Jesus, o sábado de manhã. Ele vai na sinagoga, em uma das sinagogas, ele faz ali, né, aquela cura, ele cura aquela mulher lá que estava 18 anos sendo aprisionada por Satanás. Ele faz comparações sobre o que é o reino dos céus, né? Ele fala sobre a entrada nesse reino, ele fala sobre a porta, né? Que muitos vão, a porta estreita que muitos vão tentar entrar e não vão conseguir. Ele fala sobre a sentença daqueles que não aceitaram ele, que perseguiram os seus profetas, e fala daqueles que são chamados, que vão fazer parte, né? No reino de Deus, à mesa, junto com Abraão, Isaque e Jacó. E aí, na sequência, olha só, isso é no mesmo dia, tá? Naquela mesma hora em que Jesus estava ali ensinando, discussando e falando todas essas coisas, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhes disseram: sai e vá embora daqui, pois Herodes quer matá-lo.
Ele respondeu. Agora presta muita atenção nessa resposta aqui que Jesus dá. Aqui está a chave para o entendimento de muitas coisas e da profecia também. Ó, Jesus responde quando eles mandam Jesus embora porque Herodes, porque Herodes queria matar Jesus. Então, olha a resposta de Jesus. Abre os seus olhos, os ouvidos, presta bem atenção. Ó, ele fala assim, ó. Jesus responde assim, ó. Vão dizer aquela raposa. Esse que Jesus chama de raposa é Herodes. Vão dizer aquela raposa. Olha só. Expulsarei demônios. Curarei o povo hoje e amanhã. E no terceiro dia estarei pronto. Mas preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã, pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Agora, por que que Jesus disse isso? Por que que Jesus manda esse recado para Herodes? Porque há uma profecia aqui nesse recado. Olha só, ó, eu vou ler de novo, queridos, ó. Mas vou ler do começo, ó. Jesus mandando a resposta para Herodes, ó. Vai, responde. Peraí, queridos. Então Jesus diz assim, ó. Ele respondeu, Jesus. Vai dizer aquela raposa, Herodes. Que no caso é Herodes. Expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã e no terceiro dia. Hoje que dia? Sábado, domingo e segunda, ó. Hoje, amanhã e no terceiro dia estarei pronto. Mas preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã, pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Por isso ele estava indo para Jerusalém para morrer. Lembra quando eu coloquei aqui em cima o versículo, que eu falei para vocês que não era por acaso que estava aqui, que diz aqui, ó, depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava prosseguindo em direção a Jerusalém. Então, é justamente para cumprir isso aqui. Então, Jesus, por que que Jesus, ele fala isso, por que que Jesus manda esse recado, para Herodes? É porque aqui, ó, lembra que nós estudamos, lembra, queridos, que nós estudamos no capítulo 12 de Êxodo, olha só, onde o animalzinho, o cordeiro, ele era no terceiro dia. Queridos, escureceu tudo aqui a minha câmera, mas eu vou prosseguir em nome de Jesus. Eu não vou parar esse vídeo, eu vou prosseguir esse vídeo, tá bom? Eu vou continuar, porque agora é o desfecho disso daqui, é o desfecho. Então, vamos continuar. Mesmo com a tela assim, eu vou continuar. Eu vou continuar em nome de Jesus. Então, queridos, vamos lá. Não vamos perder o foco. O inimigo não vai me deter e eu vou continuar para a honra e glória do Deus eterno. Mesmo que a imagem fique escura aí para vocês, vocês vão ouvir a minha voz. Eu não me calarei. Então, vamos lá. Vamos lá, queridos, ó. Se ficar escura a imagem para vocês, vocês vão ouvir a minha voz, mas eu não vou parar e eu não vou me calar. Então, vamos lá, ó. Êxodo capítulo 12, diz assim, ó. Vou ler o versículo 5 e o 6, ó. O animal escolhido será macho de 1 ano sem defeito e pode ser cordeiro ou cabrito. Ó, guardem-no até o 14º dia do mês,
quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo no pôr do sol. Então, o cordeiro, ele tinha que estar na casa da família durante esses 3 dias, para no 4º dia ele ser sacrificado. Por isso, Jesus, ele estava indo em direção de Jerusalém. Ele estava indo para Jerusalém, ele estava indo para casa para ser preparado para no 14º dia, né, ele ser sacrificado. Por isso, ele diz isso aqui, ó. Por isso, Jesus fala assim, ó. Mas preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã, pois certamente nenhum profeta deve ser morto fora de Jerusalém. Então, ele não poderia ser morto fora de Jerusalém. Ele tinha que ir para Jerusalém para ser morto, né? Embora ele foi crucificado fora, mas ele foi morto dentro lá em Jerusalém. Então, ele fala assim, ó. Expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã, e no 3º dia estarei pronto. Então, isso é o que Jesus ele diz, né? Que ia se cumprir a respeito dele. Tudo estava se cumprindo. Jesus, ele iria ficar ali em Jerusalém esses 3 dias, né? Sendo preparado ali em casa, para que no 14º dia, que no caso, se era sábado, né? Então, sábado, domingo, segunda. Na terça-feira, né? Jesus, ele é preso. Então, queridos, esse é o nosso estudo de hoje, que amanhã nós vamos dar sequência na semana. Amanhã é a ceia, depois disso daqui o próximo passo. Aliás, não. Temos aqui ainda o domingo, que é a entrada de Jesus no jumentinho, para depois vir a ceia, tá bom? Então, amanhã nós vamos continuar. Meu celular está com a tela toda escura, eu não sei como vai sair esse vídeo aí para vocês, mas que o Senhor Deus abençoe cada um de vocês, que vocês possam meditar, estudar e ser liberto por essa palavra, que essa palavra traga entendimento, clareza de entendimento para vocês, tá bom? Que o Eterno abençoe vocês, fiquem todos na Shalom, na paz do Senhor, e até o próximo estudo, tá bom, queridos?